Mali 2, tá? Que é o segundo fone True Wireless. O fone é muito bom. Fala pessoal, Thiago Vargas, a sala é nossa, mas não podcast. Hoje, aqui no A Sala é Nossa, a gente traz mais um review de um produto muito legal. A gente começou a fazer alguns vídeos mostrando produtos que a gente está testando, que são, em geral, produtos com ou custo-benefício realmente, ou pelo menos produtos que têm um valor baixo e uma qualidade alta. Esse é o mundo ideal. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um produto que uma marca que eu tenho um carinho muito especial, mesmo à distância, vamos dizer assim, tá? A Cuba Audio é uma marca que desde o primeiro momento me encantou. Eu conheço a Cuba já há algum tempo. O Leonardo, que é o dono, idealizador, tá aqui a fotinho dele, da Cuba, desde o primeiro momento que eu conheci ele no YouTube, vi os vídeos dele, é um cara que me passou assim uma sensação de muito entusiasmo com tudo que ele faz. Me passou a sensação também, ao mesmo tempo, de ser um grande conhecedor a respeito de áudio. Mesmo que ele não se considere um audiófilo, ele é um audiófilo, é um cara que entende muito, né? E que teve coragem de criar uma marca de fones de ouvido no Brasil, tentando entregar uma qualidade acima da média com um custo que caiba no bolso dos brasileiros. E com algumas inovações e tal, porque um detalhe muito legal da Cuba, por exemplo, é que ele oferece para o cliente a possibilidade de fazer a própria manutenção do fone de ouvido, de trocar peças, sabe? Então, se o fone estragar uma parte, tu consegue trocar e tal. Ele primeiro tinha aqueles fones maiores, né? E aí depois ele criou o Mali, que é um fone True Wireless, né, desses sem fio que a gente coloca na orelha, e eu sempre tive os fones da Cuba na minha mira, né? Eu não sou um grande conhecedor de áudio, mas gosto de som bom, gosto de música boa e sempre gostei, né? Tenho um home theater bacana em casa e tal, tenho 2 até. Então eu sempre gostei de ouvir música, né, e de ouvir conteúdos em geral com uma qualidade um pouco maior do que aquela que, por exemplo, a TV ou que o celular oferece. Mas nunca fui um cara que investiu muito em fones de ouvido, mas eu sempre fiquei namorando alguns fones. E foi aí que o Leonardo lançou no ano passado um vídeo mostrando, e aí eu recomendo para vocês, mostrando e falando a respeito desse cara aqui, Mali 2, tá? Que é o segundo fone True Wireless da marca, da Cuba, e ele mostrou num vídeo, um vídeo longo, né? Acho que mais de 1 hora ou perto de 1 hora, todo o processo de pesquisa, de produção de um novo produto, né? O Mali, ele é todo feito com produtos da China, como a grande maioria das marcas faz hoje em dia, só que o Leonardo e a equipe dele fizeram uma pesquisa gigantesca dentro do mercado de fornecedores chineses, que é um mercado, né, que a gente não consegue nem mensurar, assim, é um mercado gigantesco. E aí eles foram lá, buscaram, fizeram, sei lá, dezenas de protótipos de várias marcas e foram diminuindo, né? Foram filtrando até que eles chegaram nesse modelo aqui. E aí, com esse modelo em mãos, o Leonardo pegou, usando toda a expertise dele, e começou a fazer o tuning, né? Que eles chamam. Tá? Para quem não sabe, né? E eu vou explicar de uma forma bem leiga também, o tuning é como se fosse a configuração do fone, né? As frequências que o fone vai te entregar.
Então, dependendo do equipamento, consegue entregar alguma qualidade de áudio, né? Mas talvez tu já tenha mexido aí nas configurações, nas equalizações e tal, no teu celular, e visto que alguns fones a gente consegue dar uma melhorada, né? Nem sempre se consegue melhorar muito, mas se melhora alguma coisa. Pois é, e isso, né, cada fone já vem com um tuning, né, com uma equalização de fábrica. E aí o Leonardo se debruçou no computador e fez, cara, assim, o vídeo é muito legal, eu recomendo, né, porque é um universo que eu nem conhecia muito, e ele conseguiu mostrar com muita clareza para nós. Cara, ele se debruçou no computador e nas configurações e nas entranhas realmente, né, do fone, e aí não deu certo, mandou lá para os caras da China, lá da fábrica, e o tuning que os caras botaram tal, ele recebeu de novo o que era para ser talvez o último protótipo e tava uma porcaria, e aí ele disse, não é nada disso. Aí ele pegou, sei lá, o firmware ou coisa assim do fone, um equipamento lá que tu conecta diretamente, sabe, no carregador do fone, não sei o que, e aí tu consegue mexer, enfim. Bom, então, dito isso, tá? Esse aqui é um produto feito com refino, com dedicação, com muito esmero, sabe? Com atenção aos mínimos detalhes, com amor, com paixão realmente. Pelo menos foi isso que o Leonardo me passou lá no Mind the Headphone, que é o canal dele, tá? Mind the Headphone, né? E cara, quando eu vi o vídeo dele mostrando e aí falando da pré-venda, né, num preço de R$399, se eu não me engano, eu digo, cara, chegou a hora de eu comprar o fone dele, sabe? Porque por R$399 tu não compra quase nada de fone minimamente bom. E a promessa do Leonardo sempre foi de entregar qualidade de som realmente acima da média, pelo preço, né? Então, quando ele falou sobre esse Mali 2, ele destacou, né, que, por exemplo, teria o máximo possível de refino de áudio dentro do que o fone fosse capaz, e que a embalagem, né, que a case, melhor dizendo, a própria embalagem e tal, e talvez a própria carcaça do fone seria um pouco mais simples, talvez, do que alguns concorrentes de qualidade de som, certo? Então, se a gente pegar, de repente, um fone da Sony, né? A ideia é que esse cara aqui entregue algo muito parecido, talvez igual ou melhor, porém, para conseguir ter esse custo-benefício, ele teria pelo menos que ter essa questão da qualidade, né, do material, assim, né, um plástico e tal. Então, mas que ele buscaria fazer isso da melhor forma possível. E eu vou dizer para vocês, conseguiu, viu? O fone é muito bom, muito bom. Tá? Eu talvez não tenha, né, testado muitos fones ao longo da minha vida, mas como eu disse para vocês, eu gosto de ouvir som bom em boas caixas de som e tal. E cara, o que esse cara entrega aqui é realmente impressionante para essa faixa de preço principalmente. Tá? Eu tenho certeza que tu não vai encontrar nada melhor por menos de, sei lá, 800, R$1.000, e que por 399, né, ou algo do gênero, talvez já esteja num preço um pouco maior, certamente tu não vai encontrar nada igual, tá? Esse cara aqui entrega uma qualidade de som muito refinada. Gente, vale destacar que eu acho ele bem bonito, viu? E muito bem acabado, né? O Leonardo, que é bastante exigente, e quando falou a respeito, disse que o fone talvez não tivesse, né, aquele material mais premium, mas pro meu nível de exigência, é um baita de um fone já, viu? Tu consegue ouvir, mesmo quem não é, né, muito entendedor, vai notar,
sabe? Quem não está tão acostumado a ouvir som de qualidade vai pelo menos notar assim, poxa vida, que som bom, hein? Né? Quem já é um pouquinho mais acostumado, quem já é um pouquinho mais exigente, vai notar um pouco mais, sabe? Tu enxerga, tu consegue ouvir todas as frequências praticamente. Ele é um fone que tem um bom grave, mas não é aquele grave assim exagerado, tá? Então talvez para alguns que querem aquele grave realmente muito exagerado, talvez não encontrem nele. Mas ele é um fone que traz um grave muito bom, muito gostoso de ouvir, muito consistente, sem nada de distorção, sabe? Ondas médias muito bem equilibradas, um agudo bom de ouvir, que não vai ser estridente nem nada disso. Então assim, ó, e aqui quem está falando, repito, né, é uma pessoa quase leiga no assunto, não sei falar termos técnicos a respeito de áudio e tal, mas eu sei ouvir um bom som e sei o que é um som ruim, né? E aí eu trago essa recomendação então, esse vídeo de hoje um pouquinho maior, né, porque eu precisava falar um pouquinho sobre a relação com esta marca, né? Que a minha relação é essa, de admiração. Então eu trago para vocês um review também muito emocional ao mesmo tempo, mas também racional, falando que sim, vale bastante a pena fazer esse investimento. Dá uma olhada lá na Cuba, ao invés de comprar um JBL desses da vida, sabe, que não vão entregar nem perto do que esse cara aqui entrega, né, ou às vezes até um Galaxy, sabe, talvez a gente possa falar até, né, em alguns fones da Apple e da própria Samsung, né, e de outras marcas, da Sony. Gente, por 400, 500, 600, 800 reais tu não vai comprar fone provavelmente tão bom quanto este, tá? Pegar uma colinha aqui na caixa, inclusive, tá? De alguns detalhes, né? Eles dizem assim, um fone feito para durar. Quebrou ou perdeu uma peça, é só comprar no site. O Mali tem todas as peças vendidas separadamente. Isso é bom demais, cara. Quem aí que usa esse tipo de fone sem fio, esses True Wireless, né? E, sei lá, eu uso muito cortando a grama, por exemplo, do pátio, né? Eu não gosto de usar muito fazendo atividade física, porque eu gosto de ouvir as coisas ao redor. Mas eu gosto de usar ele ou para trabalhar, ou para fazer a jardinagem e tal. Então, quem aí já não perdeu, ou está correndo e perdeu, deixou cair no vaso sanitário, deixou cair numa poça d'água, num bueiro, coisa assim. Então, se tu perder uma parte, tu pode ir lá no site comprar só uma outra parte. Essa era uma das exigências, inclusive, do Leonardo na hora de fechar contrato com a fornecedora lá na China. Isso é fantástico, porque essa é, de fato, uma das essências da Cuba. Eu sempre ouvi ele falando sobre isso, né? Peças de reposição, de substituição, enfim, tem que estar à disposição. Então é isso, né? Se tu perder, se tu quebrar alguma coisa, o cachorro mordeu, comeu, engoliu, né? Sei lá, saiu no cocô do cachorro depois, não precisa usar se tu não tiver, né, bom o suficiente, compra só uma parte que tem à venda, tá? Então isso é muito legal. Além disso, um detalhe, ele é Bluetooth 6.0. Eu me lembro que no lançamento, no pré-lançamento, ele não tinha conseguido, e aí depois, na hora de fechar realmente o pedido, lá eles conseguiram fazer esse upgrade. Ele tem um cancelamento ativo de ruídos ANC, que é bem bom. Eu ainda estou testando isso, mas ele é bem bom. Eu tenho trabalhado aqui da casa da praia, e aí o meu filho está aqui, a minha esposa está aqui, os cachorros estão aqui, e tem barulho e tal na volta. E esses dias eu precisei, né, botar o fone para me concentrar um pouco mais, e deu certo, tá? Ele, enfim, me fez ter a atenção plena ao trabalho que eu precisava naquele momento. Ele tem certificação IPX4, então assim, não é a prova d'água, mas é a prova de respingos, né, que promete ser bem bom. Tem controles completos por toque. Eu confesso para vocês que eu ainda estou aprendendo, tá, esses controles, né? Inclusive tem aqui no manual de instruções mais detalhes, tá, a respeito
a respeito então dos comandos, né? Tem algumas funções que eu acho que é bem legal. Por exemplo, se tocar uma vez no fone, ele vai reproduzir, pausar e também atender chamadas. Tu tocar e segurar por cerca de 2 segundos, aí ele vai encerrar ou rejeitar as chamadas. Se tu tocar e segurar por 3 segundos o fone direito, ele vai ativar o modo de cancelamento e também o modo de som ambiente, né? Que daí ele pega o mani do fone para ouvir o que está na volta e também desliga tudo isso, né? Então tocar e segurar por 3 segundos. Tá? Ele tem ainda o modo jogo, que daí promete uma latência bem baixa, que significa que tu não tem quase nada. Para mim foi imperceptível realmente o delay, então tu consegue jogar tranquilamente, né, sem perder qualidade do jogo usando os fones de ouvido. O modo jogo, tu toca e segura por 3 segundos o fone esquerdo. E aí se tu quer faixa anterior, toque 2 vezes no fone esquerdo. Faixa posterior, né, a próxima faixa, 2 vezes no fone direito. Diminuir o volume 3 vezes no fone esquerdo, 1, 2, 3. Aumentar o volume 3 vezes no fone direito. Ligar, tu toca e segura por 3 segundos com os fones fora do estojo e quando eles estiverem desligados, porque depois de um tempo, se tu não conectar, ele vai desligar, né? Limpar histórico de pareamento também dá para fazer aqui diretamente pelos toques. E tem ainda um lance bem legal, ele tem essas luzinhas, ó, essa luz aqui, tá? Então a luz branca da case piscando é sinal que ele está de 0 a 5% só. E se a luz está fixa, ela está com mais de 6%, tá? Fones carregados, luz branca fixa durante o carregamento, apaga ao final da carga. E pisca em branco enquanto luz branca fixa quando o carregamento é concluído. Tá? Então assim, ó, até o manual, sabe, é tudo feito com carinho para que a gente saiba usar, né? Eu não tinha lido ainda o manual, tô lendo aqui com vocês, porque eu peguei o fone, já quis botar no ouvido, estava muito curioso para ouvir e tal, tá? Então tô aqui vendo também com vocês algumas especificações e tudo mais, né? Promete até 30 horas de bateria, eu acho que usando, né, as cargas da case junto, e basicamente é isso, tá, gente? Fica uma recomendação. Esse aqui, então, inclusive, um pouquinho maior, né? Sobre a bateria, né, são 6 horas de autonomia sem intervalo, sonoridade de referência, uma curva JM1, uma marca brasileira, Cuba Mali 2, que é um True Wireless bom, muito bom e consideravelmente barato. Acho que essa é a pedida, além do mais, valorizando uma marca brasileira que busca a excelência, mas que não quer abusar, né? Porque a gente tem umas marcas aí que até podem buscar excelência, mas elas querem, né? Elas querem um rim teu, né? Querem te espetar de alguma maneira. Claramente não é o caso da Cuba, né? A Cuba claramente quer oferecer para o brasileiro algo que dê orgulho para ele, mas que o brasileiro normal possa realmente adquirir, né? Nada de 1.000, 2.000, 3.000 reais. 300 e pouco, 400 e poucos pila, tu já compra, tá bom? Eu vou inclusive atualizar aqui o preço, se houver uma atualização no site, mas basicamente é isso. Curta, compartilhe, o A Sala é Nossa tem muito conteúdo, esse canal surgiu como um podcast, e essa é a essência principal dele, mas a gente está trazendo também alguns conteúdos de reviews por aqui a partir de agora, tá? Conto com a tua audiência, com as tuas visualizações, com o teu compartilhamento. Conta isso, tu já conhece a Cuba também de outro modelo, né, ou por outro canal. E vão lá no Mind the Headphone, que é um baita de um canal feito com fotografia muito boa, com um áudio perfeito, com uma dicção maravilhosa, com, sabe, conteúdo realmente de muita qualidade. Mesmo que tu não goste de fones de ouvido, mas tu gosta de tecnologia, se tu gosta de um material, de um conteúdo bem feito, Mind the Headphone, tenho certeza que tu vai gostar também, tá bom? Abraço a todos,
Tchau, tchau e até o próximo A Sala é Nossa.